Sabe, quando a gente pensa em textos antigos, muitas vezes o que vem à cabeça é uma lista de regras, um monte de pode e não pode. Mas alguns desses textos, eles são muito mais do que isso. São, na verdade, um verdadeiro projeto, uma planta baixa detalhada para construir uma sociedade inteiramente nova, sabe? Única. E é justamente esse projeto fascinante para uma nação encontrado lá no livro de Deuteronômio que a gente vai mergulhar hoje. Para a gente entender como essa estrutura foi pensada, vamos olhar para 4 pilares fundamentais. Primeiro, a ideia de um povo consagrado. Depois, como isso se desdobra numa sociedade com compaixão e um sistema de justiça bem definido. E por fim, como até a liderança máxima, o rei, precisava se curvar a esses mesmos princípios. Vamos lá. Então, o ponto de partida de tudo é uma ideia central. Essa nação tinha que ser, em sua essência, diferente de todas as outras ao redor. E essa definição de tesouro, pessoal, olha, não era só uma figura de linguagem, não. Era a base prática para um modo de vida completamente distinto que influenciar absolutamente tudo, desde como se lamentava a morte de alguém até o que se comia no dia a dia. Essa diferença era construída no cotidiano, com práticas bem específicas que serviam para reforçar essa identidade única e a relação com Deus. Por exemplo, foram proibidos costumes pagãos de luto, como se cortar. Leis alimentares super detalhadas foram criadas, e até certas formas de cozinhar que eram ligadas a rituais dos povos vizinhos foram banidas. O objetivo final? Criar um povo santo, separado. Agora vamos seguir em frente e ver como esse projeto desenhou uma sociedade com um sistema de justiça social e um sistema bem radical no coração de tudo. O projeto trazia embutido várias redes de segurança econômica. A ideia era bem clara: garantir que um momento de azar, de infortúnio, não virasse uma sentença de pobreza perpétua. A pobreza não deveria ser um ciclo sem fim. E no centro desse sistema todo estava o número 7. Ele não era só um algarismo, era um símbolo poderoso. Marcava um ciclo de restauração, de liberdade, que literalmente redefinia a economia da nação de tempos em tempos. Basicamente, eram 3 mecanismos de bem-estar social que funcionavam como um reset na economia, sempre para proteger os mais vulneráveis. Pensa bem, a cada 7 anos, todas as dívidas entre eles eram perdoadas. Ponto. No 7º ano de trabalho, os servos hebreus tinham que ser libertos. E a cada 3 anos, um dízimo especial era recolhido para sustentar quem não tinha como se virar sozinho: os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E aqui está o ponto crucial. Na hora de libertar um servo, não era para simplesmente abrir a porta e dizer tchau. A lei mandava que ele recebesse provisões do rebanho, dos grãos, do vinho. Era para garantir uma chance real de recomeçar. E não só uma liberdade vazia que, no fundo, poderia levar a pessoa de volta para a servidão. E por que tanta generosidade? A motivação vinha da própria memória da nação. A ordem era: lembre-se que você já foi escravo. A experiência passada de escravidão e libertação no Egito deveria ser o combustível para a compaixão no presente. Bom, uma sociedade compassiva, assim, precisa, claro, de um pilar fundamental para se sustentar: um sistema de justiça que seja justo e incorruptível. Por isso, o projeto estabeleceu regras bem claras e negociáveis para os juízes locais. A justiça não podia ser distorcida. A parcialidade, nem pensar. E o suborno era visto como um veneno, algo que cega a mente até das pessoas mais sábias. E os comentários sobre esses textos sempre ressaltam esse contraste gritante, entre o ideal divino de justiça, imparcial, íntegra, e as armadilhas dos sistemas humanos, que a gente sabe muitas vezes caem na parcialidade, na corrupção e são cheios de falhas. E para lidar com os casos mais cabeludos, aqueles que os juízes locais não conseguiam resolver, tipo homicídios ou agressões graves, o projeto previu uma espécie de Suprema Corte, um tribunal central com sacerdotes e juízes cujas decisões eram finais, absolutas, e tinham que ser obedecidas, sob pena de morte. E, para fechar, vamos para o topo da pirâmide. O projeto trazia uma visão, revolucionária para a época, sobre como deveria ser o líder máximo da nação, o rei. Diferente dos faraós e dos outros monarcas absolutos da região, o poder do rei de Israel deveria ser limitado de propósito. Era um freio, pensado para evitar a corrupção e o abuso de poder. Essas 3 proibições foram desenhadas para uma coisa: manter o rei dependente de Deus e não do seu próprio poder.
Acumular cavalos significava depender da força militar do Egito. Muitas esposas, risco de alianças políticas que desviariam seu coração. Acumular ouro e prata em excesso era um convite para confiar na riqueza e não em Deus. E essa parte é simplesmente brilhante. O principal dever do rei não era acumular poder ou expandir o reino. Era se submeter à lei. Ele tinha que ter uma cópia da lei sempre com ele e ler todos os dias da sua vida. E qual o propósito dessa prática diária? Cultivar a humildade. Era para garantir que o rei nunca, jamais, se considerasse superior ao seu próprio povo. Ele não estava acima da lei, ele era um servo da lei, igualzinho aos seus concidadãos. No fim das contas, todo esse projeto, desde a identidade pessoal até a liderança humilde, aponta para um conceito muito poderoso: uma nação governada pela lei e não pela vontade dos homens. E aí fica a pergunta para a gente pensar: isso é só uma ideia antiga ou seria um ideal que continua super atual?